Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei algum dos peixes que apanhastes. Então, Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você, meu irmão, minha irmã, que nos acompanha pela Rádio América, e você também, que está conosco agora pela TV Horizonte, e pelo nosso canal no YouTube, Uma Impiedade. Hoje, de modo singular, como todos esses dias, mas hoje, de uma maneira magistral, o Evangelho de São João nos dá um tom, uma palavra, um norte para sabermos reconhecer o Senhor. Sim, saber reconhecer o Senhor. Porque desde domingo até hoje, nós estamos caminhando de maneira que podemos observar o como é necessário que possamos reconhecer o Senhor. Reconhecê-lo para saber como anunciá-lo. Reconhecê-lo para sabermos como apresentá-lo às pessoas. Reconhecê-lo para trazer o fruto do nosso trabalho e a Ele ofertarmos. Para que o fruto do nosso trabalho também sirva de alimento para outros que, como nós, no peregrinar da história, também
em alguns casos, se cansam ou mesmo precisam recobrar as suas forças. O Evangelho de São João, no capítulo 21, versículos 1 a 14, nesta aparição que nos é dada, apresenta um dado que eu acredito falar muito para nós, sobre nós. Sim, falar para mim e para você sobre como nós somos capazes de ocupar um lugar de discípulo que não é coerente como aqueles que seguem o ressuscitado. Os discípulos de Jesus, após terem-no encontrado ressuscitado, estão nos seus trabalhos cotidianos. Estão numa vida comum. Daí então, eles estão juntos. A narrativa diz que Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael e os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos estavam juntos. E Pedro, Simão Pedro, diz a eles: eu vou pescar. É uma atitude dele. Eu vou pescar. Esse eu vou pescar não é só o fato de Pedro dizer que vai cumprir uma tarefa cotidiana, não. Os discípulos estão juntos. Mas a atitude de ir pescar, ela desconsidera algumas coisas. Eu vou explicar. Eles vão pescar, os discípulos juntos entram na barca, mas não pegam nada naquela noite. Eles vão pescar numa noite e não pegam nada. Porém, um moço, lá na praia, lá na margem, diz: lancem à direita. Lançam e pegam uma quantidade enorme de peixes. E daí tem toda uma narrativa a partir daqui, que eu não vou aprofundar com vocês, porque senão nós ficaríamos aqui nada mais uma semana refletindo cada item que nos é dado pela liturgia, mas só por esses fatos. Vejamos, eles pegam uma quantidade enorme de peixes, porque lançam a rede na direção que aquele homem, que eles nem sabiam que era Jesus, pediu para que lançassem. Essa expressão é muito significativa, essa imagem é muito expressiva, porque ela pode dizer de nós para nós mesmos. De nós, porque como igreja, antes de como igreja, como discípulos de Jesus, nós podemos estar numa pescaria, numa missão, num cotidiano que não escuta o que o Senhor nos ensinou, que não se lembra do que o Senhor nos ensinou. E achamos que realmente o importante é aquilo que nós vamos fazer, aquilo que nós queremos fazer, aquilo que nós consideramos como importante, aquilo que nós consideramos como essencial. O centro está o nosso agir. Neste tempo, nós podemos inclusive estarmos sedentos dos sacramentos, mas não estarmos atentos à sua palavra. É importante ressaltar isso.
Podemos estar sedentos dos sacramentos, mas não atentos à sua palavra. E ao longo dessa semana nós vimos o quão importante é para reconhecer o Senhor, inclusive na vida sacramental, reconhecer o Senhor pela capacidade de escutá-lo, de recordar o que Ele nos disse e ainda estar atentos ao que Ele está nos dizendo. Os discípulos pescam durante uma noite. Essa noite, muito mais do que dizer que era uma hora do dia, está dizendo de um estado do coração. Porque todo discípulo de Jesus Cristo, quando perde de seu horizonte e do seu coração a força da palavra do nosso Deus, ele entra numa noite. Uma noite infrutífera. Uma noite onde o trabalho não tem sentido e nem tem forças. Uma noite que, infelizmente, abarca o coração de todos que acham que simplesmente por seus méritos, por suas forças, por suas vontades, conseguirão fazer algo maior e mais importante. Esse é um pouco do drama que nós temos, porque nós começamos a pensar que a nossa missão e o nosso agir como cristãos não leva e não deve levar em consideração o que o Senhor nos diz. O que vemos hoje? Palavras, ações, descompromissos, brigas, discussões inúmeras. Alguns até chegam a dizer que a igreja está fechada. Na verdade, a igreja não está fechada, estão abertas. Podemos não celebrar sacramentalmente, ali, presencialmente, mas a palavra está chegando, e ela chega para que nós possamos escutar aonde o Senhor diz: lancem a rede à direita, sigam essa direção. E como nós precisamos dessa palavra para que ela oriente o nosso agir e o nosso querer. Gosto de recordar uma coisa. Ontem, enquanto eu estava observando um pouco dos noticiários, vendo um pouco dos noticiários, conversando com o Padre Felipe, nós nos recordamos de uma coisa que foi inclusive recordada pelo Papa Francisco, se não me engano foi a Coreia do Sul ou o Vietnã, não sei. Um país ficou cerca de 200 anos sem ter um padre. Ficou cerca de 200 anos sem ter a oportunidade de celebrar. Mas a fé não morreu. O que isso quer dizer? A fé não morreu porque aqueles cristãos entenderam-se como a igreja. E a igreja só se fecha quando cada cristão deixa de escutar o seu Senhor e de perceber que o seu agir, como o dos discípulos nesse evangelho, deve estar marcado por aquilo que ele nos diz. Quando a igreja começa a ser pautada pelo interesse de um ou de outro, ela pode se fechar. Mas não porque as portas de uma igreja estão fechadas, mas porque o coração dos discípulos já se fechou à voz do seu Senhor. Não conseguem reconhecê-lo como próprios discípulos aqui e entram numa noite. Que não é a noite da ausência de luz aqui fora, mas é a noite da ausência de luz dentro. A noite da ausência de luz por não ter mais aquela palavra que os orienta, e o trabalho de todos ficam infrutíferos. Porque algumas comunidades, ações sociais ou atitudes daqueles que se dizem cristãos em todos os âmbitos e em todas as denominações, em alguns casos começam a ficar infrutíferas. Não será porque nós começamos a nos colocar muito no centro e a tirar aquele que deve ocupar o lugar central e deixarmos de escutá-lo?
Me perdoem se de algum modo sou ofensivo, mas só quero ressaltar uma coisa muito importante. Nós podemos, inclusive, celebrar presencialmente sem ver o Senhor e sem reconhecê-lo. Hoje a palavra chega até sua casa. Logo nós poderemos nos encontrar e celebrarmos juntos. Logo, independente de decisões de tribunais, mas hoje, escutemos a voz daquele que ainda aí na sua casa, pelo seu terço bem meditado, pela capacidade de se recordar da palavra que o Senhor nos disse, recordar aquilo que Ele diz: lance a rede um pouco para cá, porque o seu trabalho será melhor, a sua missão será mais frutífera. Eu, como padre, nesse tempo preciso fazer isso, porque não sou eu quem faço algo, não somos nós quem faremos alguma coisa. É Ele que, pela sua palavra, nos orientará e fará conosco, em nós. Deixe com que a palavra dele, antes de moldar o que você vai fazer, que ela molde aquilo que você é. Como os discípulos tiveram que deixar-se moldar mais uma vez na experiência com o ressuscitado. A frase de Pedro é simples: eu vou fazer. Mas tinham esquecido que o fazer deles, sem o Senhor, é semelhante a uma árvore que tenta dar frutos sem seiva. É semelhante a um galho cortado do tronco. Está fadado a morrer. Aqui, permitam-me recordar, Jesus mesmo diz, anteriormente no Evangelho de São João: sem mim, nada podeis fazer. Pensemos nisso, para vivermos a profundidade daquilo a que fomos chamados. Que o Senhor conceda a você que perdeu seus entes queridos consolo e força, em especial os familiares de Armelindo Pedro dos Santos. Que o Senhor dê forças àqueles que vivem esse momento tão triste, no qual insumos básicos para a intubação estão ameaçados de faltarem. Que nós tenhamos força para escutar o Senhor, inclusive para tomarmos as decisões necessárias para o bem de todos, não para o interesse de alguns. Porque a noite está aí. E o Senhor continua a nos indicar um caminho. Quantos de nós estamos dispostos a lançar as redes e a agir conforme o que Ele nos indica? Confiantes nele, apresentemos nossas preces.